Aí está! Bom dia, pessoal! Segunda-feira, 8 de dezembro de 2024. Agora são exatamente 11 horas e 34 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Vocês estão vendo de onde eu saí, vocês vão ver do que eu vou me alimentar agora. E como é que é? Não sabe de onde eu vim, não sabe para onde eu vou e não faz ideia do que eu me alimento. Ah, sim, daí tá, é isso aí, ó. Para onde eu vou também não faço a menor ideia. Vou sair agora. Eu sei que agora eu vou buscar a Solange aqui embaixo no Jardim das Palmeiras e vou levar lá para Borges de Medeiros, bem no miolão do Centro Histórico de Porto Alegre, né? Dê seu like aí, inscreva-se, comente, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, ô coisa linda, amigos! Abraço aí pra Ana e pro Anderson lá do canal Vibe de 2. Coisa linda, amigos, assim que eles começam os vídeos deles. Eu acho muito legal. É o bordão deles, né? O jargão, enfim. Coisa linda, amigos. Vamos lá para uma segunda-feira chuvosa, nublada, de frio. Parece outono, é verão. Aliás, nem é verão ainda, é primavera, né? Verão a partir do dia 20 e poucos de dezembro. 21, 22. E não vou me preocupar em procurar essa informação, porque eu tenho certeza absoluta que alguém vai me responder aqui nos comentários. Sempre tem um que responde. Se ninguém responder, minha mãe responde. Amanhã de noite, porque ela só viu o vídeo no outro dia às 8 horas da noite. Daí ela vai lá e comenta tudo, né? Tintim por tintim, todos os pontos. Coisa mais irritante, mãe. Hashtag fica a dica, sabe? Que coisa irritante. Não é porque não sei o que, não porque isso, não porque aquilo, não porque aquele outro. Ah! Feito desabafo. Vamos lá, vamos dar então, segunda-feira de dezembro, patati, patatá, pra cima deles e ferro nelas, vem comigo aqui no caminho, eu te explico. Primeira nota 1, finalizada com sucesso, véia mal educada. A única coisa que ela fez de bom na vida dela foi ter me esperado pronta hoje. Na vida dela, não sei, né? Nessa viagem. Vamos com calma, Daniel, é só a primeira corrida da semana. A véia mal-humorada trouxe aqui pra Borges, tudo fácil, dizia assim, né, quero ir pro centro. Centro. 9 pilas pra onde? Ipiranga 3849, pegar aqui mesmo. Aqui na Salgado. Essa aí é que tá passando na minha frente, ó. Essa velha sem vergonha, safada. Essa é minha passageira que eu trouxe, tava falando mal dela, atravessou aqui, larguei ela na esquina. A Jéssica, cadê a Jéssica? Aqui na Salgado os números aparecem invertidos. Só que oposição, enfim, parece invertido. Tocou aqui 10 pila pra ir pra Ipiranga. Se ela apareceu, eu vou. Já deu alerta de cheguei quando eu tava iniciando esse take. Agora sim deu alerta de cheguei. Alerta de cheguei, tá? Ó, cheguei. Olá. Oi, Jéssica. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom, segundo um rapaz do TikTok que eu comentei outro dia com vocês, que eu vi um vídeo dele vendedor de macetes, né? Segundo ele, tu tem que aceitar as 3 primeiras viagens do dia na sequência. Aceita que dói menos. Aceita. Não é recusar, aceita. Aceita. Segundo ele, tá? Segundo eu, isso é a teoria do túnel. Segundo ele, seu macete, tá? E daí, se isso acontecer, tu vai ter preferência o dia inteiro de chamadas pra pegar as melhores corridas. Enfim. Paguem pra ele a comissão, tá? Não sou eu que tô dizendo, é o vendedor de macetes lá do TikTok. Pois bem, coincidentemente ou não, agora estou justamente indo buscar minha terceira corrida, terceira chamada que eu recebi. A primeira foi aquela velha mal educada que eu ia falar mal dela, mas não vou mais perder meu tempo com ela, já passou, já era, foi passageira na minha vida, que eu peguei ali no Jardim das Palmeiras, trouxe pra Borges e encaixei a Jéssica na quadra seguinte. E agora estou indo buscar a Tati aqui na Bento Gonçalves para levar para o aeroporto. E 3 chamadas aceitas
E a não ser que a Tati não apareça, né? 3 chamadas realizadas. E vamos ver se o meu amigo do TikTok, vendedor de macete, tem razão, né? Vamos ver se eu vou chegar lá. Se bem que no aeroporto não dá pra tirar febre, porque lá naturalmente a gente tem uma preferência nos primeiros 5 minutos em detrimento aos que estão na fila jogando pôquer, né? Mas de qualquer maneira, vamos ver se a qualidade pelo menos da corrida oferecida pra mim vai ser interessante ou não, se eu posso recusar ou não, né? Vendedor de macetes, né? Tem louco pra tudo nessa vida. E pior de tudo, meus amigos, é que tem gente que paga, sabe? Uma vez eu encontrei um rapaz no posto, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, posto sim, o elefantinho, o famoso elefantinho, querendo saber a minha opinião, se valia a pena ou não pagar R$ 99 por um curso desses que estão vendendo, que vendiam na época por aí, sobre o famoso destino ilimitado. Eu olhei pra ele, cara, paga e depois me conta. Zé, tu acha mesmo? Paga e depois me conta. Paga e depois me conta. Depois tu me conta, tá? Mas paga. Pagar. Me encontrou depois uns 3, sei lá, um bom tempo depois. Bah, Daniel, nem sabe. Só perdi meu tempo com aquele curso, com aquela mentoria. Era tudo papagaiada. Eu disse, pois é, meu bruxo. É por isso que eles vendem. Porque tem idiotas, babacas, que nem uns e outros por aí, que pagam. Hashtag fica a dica. São 12:19. Desculpe meu desabafo, não pretendia falar isso, mas eu acho que é o que eu sinto. É o que eu sinto. As coisas só tem essa chamada de merda oferecidas pelo estagiário porque tem motoristas inexperientes que não conhecem como é que funciona o sistema, que aceitam. E enquanto tiver motorista que aceita, inexperiente, né, vai ter. E assim em todas as instâncias da sociedade. Se tem alguém vendendo um curso de R$ 99 para ensinar macetes, é porque com certeza tem gente que paga. Infelizmente. Feito aqui, né? Agora vamos descer lá para Uber. Tem mais 7 minutos para estourar o relógio do estacionamento, mas eu não vou até o final. Ou seja, eu tenho mais 5 minutos para esperar. Que também é o tempo da preferência de corridas, né? Na fila. Fura fila. Ó, vá até o local de partida, ok? Estou. Ó, o estagiário já disse para eu ir lá para baixo. Então de repente já vai vir uma corrida. Agora vamos ver o que vai vir, né? O que será que vai vir? Não sei se eu tô afim de fazer uma viagem longa agora. 35 pilas para levar para Santo Antônio do Monfim. Que delícia, cara. É para isso que eu vivo. Vamos ver depois a sequência, né? Tipo, aqui não dá pra ter certeza que é o macete. Mas peguei 35 pilas aqui pra rua Santo Antônio, bairro Bonfim. De Comfort, que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Depois vamos ver na sequência. Se bem que eu vou cair no Bonfim a 1h da tarde, região de altíssima demanda. Também é difícil de analisar se eu tô com preferência ou não. Vamos ver depois no meio da tarde ali, que vai ser o teste mesmo, se eu continuar um fire até lá, né? Aceitando sem recusar, ou pelo menos sem cancelar. Pelo menos sem cancelar. A minha teoria é que tu não pode cancelar, né? Mostrar para o estagiário que tu tá afim, que tu não tá afim de fuder com o passageiro nem com ele. Só de trabalhar. Se tu mostrar isso para ele, essa é a minha teoria, tu vai ter sempre corrida. Mesmo em horários de baixa demanda. Tu chegando aqui tem que ver o nome do passageiro que eu nem vi. Feito, então. Confirme que a conta é sua. Tem que tirar foto, gurizes. Só um pouquinho. Boa tarde, Léo Oliveira. Coisa mais linda. Não me erra o nome da rádio, né? Não me erra o nome da rádio. Canoas, não. Enfim. Tive trabalho de fazer as... Ficou aberto. Pelo menos foi essa aqui, achei que tinha sido o porta-malas. Tive trabalho de fazer as 4 primeiras corridas, tudo bonitinho, encaixadinho. E tá tudo certo, 84 pila pra isso, não dá pra reclamar. Pra testar a teoria do... Testar nada.
As 3 primeiras vieram a natural e só queria colocar em check. Daí o estagiário... A minha teoria, não pode ficar off, tá? A minha teoria. A minha. Só teoria. Não pode ficar off. Porque senão acontece o que está acontecendo agora. Vem um monte de desaforo, um em cima do outro, como se não houvesse amanhã. Enfim, não consegui chegar a conclusão nenhuma. 30 pilas para onde? Rua Mogno, São Lucas. 18 quilômetros lá em Viamão. Não. Tem que desligar X. Se eu desligo o X, fico de castigo. Tá tocando para buscar 6, 7, 8, 10 minutos. Ou então para levar para Viamão, para levar para Canoas, para levar para Alvorada, para levar para Santa Isabel. Enfim, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar um lugar para mijar. Vou desligar o X, vou ficar só do Comfort até chegar num posto para mijar. Deu uma mini desfocada e tive mais sorte que juízo. Mini desfocada, vamos combinar, né, tia? Teresópolis nem é tão longe assim da civilização. Mas quando peguei me arrependi, mas tava bem paga. 5 km, 14 pila, uma prioridade. Peguei ali na Leopoldo Bier. E daí tô chegando aqui. Eu vim aqui no Círculo da Luz, acho que é isso, um centro espírita. Ela trocou pra voltar ali pro Bonfim, pro Hospital KPS, por 15 pila. Agora aqui da Avenida Teresópolis, na Yumi. Então é isso, agora são 15 para as 2 da tarde. Desculpe os paralelepípedos. Bairro Teresópolis, só queria registrar. Se bem que nem registrei, deixei a telinha pequena, né, para ele ter invertido. Eu venho muito pouco aqui, né, porque aqui eu não gosto de trabalhar. Enfim, não tem uma demanda agradável. Mas é pertinho da Medianeira, é pertinho da Zenha. Em 10 minutos no máximo estamos no Menino Deus. Mas de qualquer maneira eu prefiro não vir pra cá. Mas vim, tá tudo certo, agora vamos voltar ali lá pro HPS. Alerta para cenas repugnantes. 2h19 da tarde, aqui na Rua da República, em frente ao Colégio La Salle Pão dos Pobres. Vou apresentar para vocês a marmita dessa semana. Um guisadinho que eu fiz, picadinho, não é guisadinho, é picadinho, com cenoura e batata. Coloquei um ovinho para finalizar também. Um arroz bem soltinho, ó. Que eu acertei errando, que eu fiz semana passada, comentei com vocês. Um feijãozinho da hora. O picadinho, o feijão fiz ontem de tarde. Alerta de arroz na tela. Registrei lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, fica a dica. @diário de um Uber oficial. Que delícia, cara. Ontem, quando eu não registrei o meu prato servido, ficou assim, ó, de cinema. Mas eu queria comentar com todos aqui, já que nem todos viram o Instagram. Uma coisa que me chamou a atenção, eu registrei praticamente o passo a passo da comida e tal. Eu esperava que tivessem comentários referentes ao cardápio, aos ingredientes, se acha que tá bom, que tá ruim. Até tiveram, né? Até tiveram comentários nesse sentido. Mas 99% dos comentários de quem comentou, de interagiu comigo nas postagens,
foi sobre a limpeza do meu fogão. Então eu queria dizer, para todos eu respondi a mesma coisa. E eu queria dizer aqui pela última vez para todos saberem a minha opinião sobre fogão, sujo ou limpo. Fogão limpo é igual a homem sem barriga. Não tem história para contar. Certo? Dito isso, não se fala mais nisso. Agora deixa eu finalizar minha comidinha que está sensacional e depois vamos dar ele do meio. Nossa senhora, agora são 2h40 da tarde, acabei de finalizar a primeira corrida depois do almoço. Peguei ali no Speed da Lima para trazer aqui para Alberto Bins, Speed Lanches ali na Lima e Silva. O cara tá completamente bêbado, às 3:20 da tarde. Ele tá consciente e tal, mas... meu Deus. E daí com uma garrafinha, quando eu fui buscar ele, eu vi uma sacolinha e pensei, tá com o resto do lanche dele e tal. Só tem que tomar cuidado pra não comer no carro, aquela coisa toda, né? Daí vinha vindo assim, quando vira uma long neck. Long neck de Corona, eu acho. Cara, que inveja que me deu, na boa, sabe? Não pelo tá bêbado, mas por estar com a vida resolvida. Não era um chinelão, no sentido vagabundo, assim. Tu vê que o cara era de boas. O cara era um cara de boas, assim, me vestido direitinho e tal. Não era um maluco. Isso que eu quero dizer, né? Chinelão, sei lá. Cara, vida resolvida, 2:20 da tarde de uma segunda-feira. O cara já tá bêbado. Imagina o final de semana desse maluco, tio. Imagina que não é a loucuragem e a pirocada do final de semana desse maluco. Enfim, quero buscar aqui no lado do padre, Dr. Flores, onde é proibido parar e estacionar depois que eles recolocaram as placas no lugar. Os caras não conseguem, né, Moisés? Marcar o endereço direitinho pro cara, pra facilitar a vida do motorista, pra embarcar. E só porque a viagem é boa pro destino que eu não fui ainda hoje, por sinal, que é um destino confortável, digamos assim, que é lá para Carlos Gomes. E tá dando só 20 minutos, 15 pilas aqui do centro. Então tô no lucro pra esse horário, se for só 20 minutos mesmo. Até acho que o trânsito tá leve hoje. Mas, enfim, eu quero quando lá do par da Dr. Flores, bem na quadrinha ali entre a Otávio Rocha e a Rua dos Andrades. Mas vamos ver se eu consigo. Olha os bunda mole se arrastando tudo nessa rua aqui, tia. Que coisa impressionante, sabe? Que coisa impressionante. Enfim, chegando aqui, preciso desligar que eu não vi nem o nome do passageiro. Por mais de uma oportunidade me perguntarão provavelmente o que é uma viagem boa. Quanto que é uma viagem boa pra ti, Daniel? Só fala em desaforo, patati, patatá. Eu já falei aqui diversas vezes. Eu acho que eu vou falar ainda algumas vezes também. Que viagem boa pra mim, a melhor viagem é aquela que me deixa colado, de preferência no mesmo endereço da minha próxima viagem. Então às vezes dá pra baixar um pouquinho a guarda no preço ou no tempo, se tu souber que tu vai para um lugar que tu tem uma grande probabilidade, certeza a gente nunca tem, mas que existe uma grande probabilidade de ser com passageiro. A viagem anterior que eu peguei no centro era 15 pilas eu peguei lá na Doutora Flores, pro lado do parque, 106. Vamos, merda! Puta que pariu, sabe? Pra levar pra Carlos Gomes 1492, prédio do Urban Concept, se eu não me engano. Esse é o condomínio, o nome do condomínio. Eu tinha certeza. Não, certeza a gente nunca tem. Mas eu tinha certeza. Não, certeza a gente nunca tem. Mas eu tinha certeza que eu ia ser direto passageiro. Check! Tô chegando, descendo a Carlos Gomes, tocou em espera. Por isso que não tocou ainda. Tô com o X desligado, devo estar de castigo, nem vi o mapa. É isso aí, certo que sim. Tocou 25 pilas aqui pra Siqueira Campos, onde eu deixei agora passageiro. Desde a dizer,
25 pilas da Carlos Gomes, 8 km por cento é boa. Não, é uma merda de corrida, porque não tem outra conectada. Entenderam a relação? Boa quando te deixa conectada. De preferência com R$2 a mais por quilômetro. R$2 ou mais por quilômetro. E já temos que mudar esse parâmetro. Acho que já dá para pensar em 3. Já dá para começar a pensar em R$3 por quilômetro. E que te pague o mais perto possível de R$1 por minuto. Ou mais, né? Sempre. 25 pilas em 21 minutos. Eu fiz essa corrida agora. 25 pilas, 8 km. Foi essa corrida agora. 8 km e meio, eu acho. Só que não me entregou ninguém na sequência. Então eu já perdi com vocês 2 minutos e meio. Tem que agora ligar o X e esperar meu principal passageiro do dia, do próximo. Mas essa é a minha definição de corrida boa, tá? A que me coloca numa região. É exagero querer pegar no mesmo prédio. A não ser que tu vá para um shopping, a não ser que tu vá para um hospital, que tu sabe que sempre tem fluxo, demanda de passageiros. Quando tu vai para um prédio comercial, existe uma possibilidade, né? Não é 100%, mas existe e tal. Mas pelo menos que te deixe ali a 3 minutos do próximo, entendeu? Sacar a jogada, que te leve para uma região de alta demanda. Essa que é uma viagem boa, que te leve para uma região. Era isso que eu precisava, de alta demanda. Felipe Camarão, na rua 0 hora, vamos dar ali. Só para registrar e não passar batido. Onde eu estou aqui. Não, eu não vim no Motel Botafogo. Nem como cliente, nem como motorista de aplicativo. Só estou passando aqui, me lembrei e queria registrar. Só para não passar batido. Mandar meus parabéns a todos os torcedores botafoguenses, né? Que confirmaram ontem. Sim, ontem foi apenas uma confirmação. O seu título brasileiro, né? Depois de uma campanha sólida, convincente, igual do ano passado, né? Eu comecei meu take ao contrário do que eu gostaria, ou pelo menos do que eu tinha pensado em falar quando eu vinha vindo com o rapaz que eu trouxe aqui para Botafogo. Mas, como nada desse vídeo aqui tem pauta, é roteirizado ou tem vergonha, vão seguir na linha de raciocínio para não perder esse take, até porque eu já estou em deslocamento para buscar o Roberto, uma viagemzinha de merda. Mas eu direcionei para o Hospital Moinhos, então a viagem vai me levar para a rua Felipe Camarão. Eu vou cair no Bonfim, porque lá das 4 às 5 tem um dinâmico de R$26 por hora ativa. Dinâmico não, turbo. E né, eu quero estar lá porque é melhor estar lá do que não estar. É aquele papo furado de sempre. Já me perdi de novo. Timing é tudo, é isso que assim, faz de conta que eu tô começando o texto agora. Timing é tudo. Ontem à tarde estava assistindo enquanto estava uma flambada, uma salteada e outra, uma mexida no meu feijão. Assistindo a final, estava em segundo plano, na verdade. A minha atenção total estava direcionada para vocês. No caso, para minha comida, né? A TV Globo estava ligada no jogo do Botafogo, aquela coisa toda. Acabou o jogo, Botafogo campeão. Daí começou a tocar aquela musiquinha, um clipe. Começou a tocar um clipe. Que a Globo fez em homenagem ao Botafogo, com lances e tal, com aquela música do Belchior, musiquinha nada, né? Musicaço, música clássica, que eu conheci a música, na verdade, numa versão do Emicida, que eu não sei o nome da música do Emicida, mas que diz mais ou menos assim: ando sofrendo demais, não, ando cansado demais, cachorro, não, vamos de novo. Ando sofrendo demais. Ai, não consigo, né, Moisés? Pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ando sonando pra cachorro. Deixa aí a letra, por favor. Alguém vai se dar o trabalho de procurar no Google. Eu não tô afim de fazer isso agora. Poderia fazer e retomar tudo de novo nas conversas, mas tô sem tempo agora. Tem que pegar a Roberta aqui na rua 0 hora 99, a saída dos funcionários do grupo RBS, para levar ali para Felipe Camarão. Mas enfim, né, eu achei o time perfeito da Globo, porque ano passado o Botafogo botafogueou, né? O
O Botafogo tirou da lá 15 pontos, eu acho, do segundo colocado em algum momento do campeonato. E ficou em quinto colocado, se não me engano, no final, né? O Grêmio passou, o Palmeiras, que foi o campeão, passou. Sei lá, enfim, né? Caiu, perdeu não sei quantas partidas seguidas. E ano passado eu sofri, eu morri, no caso do Botafogo, né? Mas esse ano eu não morro, no caso... Era isso que eu queria fazer com vocês. Essa tucanação toda de ideias. Consegui. Pelo menos eu consegui me distrair. Foi gostoso. Eu gostei. 4h05 da tarde. Vocês não tem mais nada que fazer, né? Volte e meia eu recebo. Costa Lima não. Volte e meia eu recebo a foto da TV com a minha cara, da tua TV. Tu assistindo aí na tua casa, com a minha cara lá e tal, pessoal. Vendo 18 pilas Mariante, boa. Buscar na 7 de setembro. Estou na 17 de junho. 17 de junho para 7 de setembro são 3 meses, meu bruxo. Não dá. 17 de junho para 7 de setembro são 3 meses, não dá. Não vale a pena buscar. O destino era bom. 24 pila pra onde? Anelo Peçanha. Ok, mas eu tenho que buscar onde? Na Borges. Não, mas 31 minutos é muito minuto. Mais 7 pra buscar. 38 minutos pra 24 pila. Pra deixar lá no 28, 25 Danilo. José do Patrocínio pra levar pra José do Patrocínio. Bate e volta, 30 pila, 11 km. Tá boa, hein? Mas eu cancelei com sucesso, recusei com sucesso. Bate e volta eu não faço. Não sei o que vou fazer no meio do caminho. 20 pila pra JR no número 5. Tá, deixa eu... Primeiro vou aceitar a corrida. Depois eu falo pra você sobre o Gilson. Parou? Já consigo falar agora? Acho que agora eu consigo. Veio Tururu ali, ou seja, as que tinha exclusivo já foram. Agora os Tururu são os refugos. Tururu não tô enxergando. Então o coração não vê. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? De novo, 10 pila pra João de Deus. Não, Santo Antônio agora também não. Então era 17 de junho, Barra Menino de Deus. Quero corrida em direção aos Puffs e ao Travesseiro. Puffs, tudo que tá da perimetral 2, da segunda perimetral, entre o Rio e a segunda perimetral. Segunda perimetral, José de Alencar, Princesa Isabel, Azenha, Princesa Isabel, Mariante, Silva Só, Félix da Cunha. Essa é a segunda perimetral. 11 minutos pra Rua 5 pra buscar, não. Entenderam? A segunda perimetral, José de Alencar, 11 pila para Protásio Alves 2788. É só no nosso, que loucura, meu. Não para. Recusaram com sucesso. Isso que dá liga X, né? Confute não toca. 28 pila para Rui Barbosa, Canoas. Eu não vou conseguir falar mais essa. Segunda perimetral, José de Alencar, Azenha, 13 pila, Cristóvão Colombo, Chapitotá, buscar na João Manuel, lá no centro. Azenha, São Manuel, Silva Só, Mariante, Félix da Cunha. Não, Dr. Timóteo. Aqui desce é Dr. Timóteo, né? Essa é a segunda perimetral. Tudo que está entre a segunda e o Rio é os Puffs, tá? Os Puffs. E o Travesseiro, Cristóvão ao norte, Nilo ao sul, não, Protásio ao sul, João Salomone, Vila Nova não. O Travesseiro, Cristóvão ao norte, Protásio ao sul, Carlos Gomes a leste e a segunda perimetral a oeste. No caso a Guete, né? Guete Variante. Buscar Andradas, 10 minutos. Vê se pode uma coisa dessa. É uma loucuragem esse horário. Agora são 10 para 5 da tarde. Buscar na Barbedo, 31 pila, lá pro Morro Santana, 13 km, 39 minutos. Não, eu já falei que eu quero Puffs e ou Travesseiro. Ah? Puffs, 10h40. Buscar 10 minutos na Guete, na Duque, para levar para Oswaldo Aranha. Então eu tô acostumado a receber 16h50 para levar para Passo da Pátria para pegar na Getúlio, 18 minutos. Getúlio, eu tô aqui a dobrar direito, tá, agora fechou, 16h50 para Passo da Pátria, 18 minutos. Peguei. Ah, não tem lanche grátis, sabe? É lá quase na igreja, tá dando 8 minutos para buscar. Mas eu vou só pelo destino, porque eu já tô há
4 minutos parado aqui e não tem nada que faça. Essa aí pelo menos tá me levando para uma região melhor e já vou de X desligado até a hora que eu cansar e ligar de novo. Mas enfim, agora então o que eu queria contar, falei a fofoca, o Gilson pediu para eu não marcar ele no Insta, eu não marquei. Mas Gilson, pelo menos citar aqui, né? E Gilson não é um nome tão comum assim. Mas não existe só um em Porto Alegre, deve existir no mínimo uns 250 Gilson em Porto Alegre, né? Motorista aplicativo deve ter uns 50. Inscrito nesse canal deve ser poucos. Mas enfim, Gilson é um inscrito recorrente aqui, que tá sempre comentando, trocando ideia, me segue no Instagram também. E se você não me segue, fica a dica aí, @diário de um Uber oficial. Vai lá, de vez em quando eu coloco algumas coisinhas, compartilho meu dia de cozinheiro, por exemplo, como ontem. Mas o Gilson acabou de mandar mandou no WhatsApp mesmo, ele assistindo meu último vídeo, numa parte ali que eu tô tentando conversar com vocês que nem agora, e entra um rapaz perdido aleatoriamente no meu carro, e que não era meu passageiro, e daí eu dou um esporro nele, e o Gilson tem um acesso de riso, cara, uma gaitada, tá até agora solucionando, segundo ele. E eu postei lá no Instagram e já vi várias reações positivas ali e tal. Só queria fazer essa fofoca pra vocês aí. Boa tarde. A Zuleika ainda tem questionamento comigo. O que ela quer? Ela vai querer levar cachorro? O que será? Qual é a surpresa da Zuleika? Vamos pegar Gonçalves Dias, não preciso pegar essa quadra aqui, né? Posso dobrar aqui à direita e até lá a José de Alencar, depois eu volto. Vou atravessar para que não precise fazer a volta. Já estou fazendo a volta, moça. Já estou fazendo a volta. Me antecipei, já peguei a Gonçalves Dias para não ter que fazer o retorno na igreja, que é uma merda de fazer aquele retorno ali. Já estou fazendo retorno. Ah, que merda, será que eu vou perder essa corrida? Não posso. Preciso finalizar aqui para falar com ela. Sensacional essa, sabe? Essa senhora também tá aparecendo aí na retaguarda de rosa, Zuleika. Eu peguei ela na Getúlio, trouxe aqui pra Bela Vista. Que senhora vibe boa. Vai. Dá um pisca, vai. Não para no meio do caminho, ô merda. Pra começar, ela tentou me ajudar lá, né? Para não fazer a volta, ela se dispôs a atravessar a avenida e não foi necessário. Beleza. E veio numa conversa leve, uma conversa calma, uma conversa tranquila, me transmitindo. Cheguei até a arrepiar, ó. Me transmitindo. Que coisa. Que véia sensacional é essa, tia? Que coisa. Da onde saiu, sabe? Tem umas coisas que vêm assim do nada que. Que pena que talvez eu nunca mais veja ela na vida. E que existe essa possibilidade. Que se eu vê-la novamente eu não vou lembrar disso. Será? Coisa boa. Uma senhora. Energia, sabe a energia da pessoa te contagia. Não sei nem o que falar. Porque eu não entendi até agora o que aconteceu. Não foi nada demais, foi apenas uma conversa leve, aleatória, de paz. Que coisa linda, é pra isso que eu vivo. Vou pegar agora aqui, eu nem vi quem é, tenho certeza que não chega nem aos pés da Zuleika. Aqui na Barão de Ubá, levar, subir um morro ali para Joaquim Salgado, a rua do IPA. Provavelmente é pro IPA, né? Provavelmente, só provavelmente. 5h17 da tarde. Nem os óculos estão ajudando hoje. Segunda Yolanda Delícia, Dona Elizabeth. Não sei se vocês conseguem ver essa senhora que está na direita aqui na Ramiro. Mesma vibe da Zuleika. Hoje eu tô com sorte com as velhas. Na real eu simpatizo. Eu já peguei a manha delas e torno as viagens, né? Tento de alguma maneira, enfim, é mais fácil de girar a chave com elas do que com os jovens. Os jovens só querem saber do celular deles, não estão nem aí pra tia. E tá tudo certo, não tô nem aí pra eles também.
As com as velhas sempre dou uma tiradinha assim, largo um cascalho no começo ali, vê se pesca, e se pesca uma véia sensacional. No caso da Zuleika, que eu citei anteriormente, foi tudo da parte dela. Foi uma pessoa iluminada que passou no meu dia. Dona Zuleika, Dona Elizabeth não. Essa que eu trouxe aqui na Ramiro, essa aí eu tirei dela. Ela tava serinha, quietinha ali, eu meio que dei uma largadinha ali e tal. E foi uma viagem beleza. E agora pegar a Maria Julieta aqui no Hospital Moinhos. O que será que me espera a Maria Julieta, hein? Enfim, vamos lá, são 10 para 7 da tarde. Tô com sorte com as velhas hoje. Imagina pegar uma velha no Hospital Moinhos. Ela tava quase na pista da... Ela tava literalmente no asfalto já. Ali naquela confusão. Com o bracinho esticado. Ela entrou em movimento. Eu baixei o vidro e ela... Pluf, pulou pra dentro do carro dela. Entrou e disse: ai, moço, desculpe a pressa. Aqui tem que encerrar porque é tudo um bando de mal educado. Ficam buzinando na frente do hospital. Eu pensei, pá, essa é das minhas. Hospital Moinhos, Ramiro Barcelos, 6h30 da tarde, é um caos. Aliás, ali é um caos sempre, mas às 6h30 da tarde especialmente, né? E quando eu tava falando com vocês, eu pensei, me atrapalhei, tipo, tô indo buscar passageiro, não vi nem se tem que entrar ou não. E daí quando eu desliguei o tanque, já tava passando na frente da escola ali do Bom Conselho, tava ela me abandando assim, ó, Maria Julieta, mais uma véia. Check! Já que não tocou, eu vou aqui nesse posto BR que tem aqui na Dom Pedro, mijar, como se não houvesse amanhã. Eu tô só de Comfort, com 4,25 e o mapa branco, parece gelo. Que resenha com o Norton, meu último passageiro do dia. Meu último, do dia não é o último do dia. Depende do ponto de vista, né? Meu mais recente passageiro, então. Peguei lá no Cardiologia, trouxe aqui pro Lindóia, viagemzinha rápida de 20 minutos. Que resenha, gurizão, gente boa. Feliz da vida que tá esperando o filho dele para abril. E, enfim, colorado. Satisfeito com o desempenho das últimas rodadas do time dele. Gente boaça. Passou perrengue em Canoas, ele mora lá, né? Na enchente, no caso. Mas tá tudo certo já, enfim. Hoje tô tendo sorte com o passageiro, sabe? Coisa boa. Menos uma coisa pra me atrapalhar. Já basta o estagiário tentando me fuder o tempo inteiro. Aquela velha, a primeira viagem do dia lá, ela tentou. E quase conseguiu me tirar do foco. Mas, graças a Deus, eu não consegui falar aquela hora. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu encostar aqui, tô sem chamada, não preciso ficar rodando vazio. Deve ter alguma academia aqui perto, ó. 10 pila pra onde? Pra Ouro Preto. Essa mesma coisa eu tocou por 7,17 antes. Eu direcionei pro centro, pra ficar perto da URGS. Tocou quando tá chegando aqui, bem nessa mesma rua que eu não sei, que é Cícero Chateaubriand. Ó, 18 pilas pra onde? Pra Cis Brasil, viagem de 18 minutos. De Comfort. Essa aqui tem parada, eu não tô afim de fazer. Tá boa a corrida, 18 pilas para 6 km. Assis Brasil 3977. Na altura do triângulo, né? Mas eu tô aqui no Lindóia, então eu tinha que buscar em algum lugar alguém depois de pegar essa pessoa. Buscar aqui na Mauro Guedes, naquele condomínio Life ali que tem. Aí, ó, 13, 14 pila, Beco Souza Costa. Tô direcionado pra Cidade Baixa, meu bruxo. Beco Souza Costa fica no Morro Santana. O estagiário não entende nada de mapa de Porto Alegre, né? Enfim, 8h10 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Faltam 30 pilas pra minha meta. Eu direcionei pro centro, Cidade Baixa, na verdade, pra ficar na volta da URGS, fechar aí esses 30 pilas e mais um pouco, talvez. E a primeira corrida, depois que eu chegar lá pra direção Zona Sul, eu vou. Não vou ficar me amarrando, hoje é só segunda-feira. Eu só preciso da meta hoje, tá tudo sob controle, graças a Deus. Mas é isso. Adorei a conversa que eu tive com... Chegou até me cumprimentou aqui, me estendeu o braço. Prazer te conhecer. Sucesso pros teus guri também. Começou a me questionar, né? Mas jovem pai, na verdade não é pai ainda, mas será? Ou já é pai. Ó, 23 pilas pra onde? São Luís. Aí que eu me refiro. Vamos dar ele no meio, merda.
É por isso que eu não trabalho em dinheiro. Não, eu não trabalho em dinheiro. Mas essa função de ligar X e desligar X, provavelmente eu vou acreditar que fui eu que apertei no botão aceitar dinheiro ali. Sabe-se lá desde que horas que isso tá assim. Você parou, ok, tô indo, merda. Te acalma. Daí peguei a senhorinha ali no shopping João Pessoa pra trazer aqui pra Valparaíso. Quando eu tô chegando, passando no Bourbon ali, eu fui levantar a tela pra ver, porque tô com uma espera, fui ver onde que eu tinha que buscar na Gutenberg. Daí apareceu ali receber pagamento. Eu perguntei pra senhora: a senhora vai pagar em dinheiro? Não, mas não te preocupe, moço. Eu vou pagar com Pix. Já estou inclusive abrindo o aplicativo do banco. Até agora não abriu o aplicativo do banco dela. Gerei o QR Code na tela, que eu nunca tinha feito na vida. Achei interessante até a ideia, mas não conseguiu abrir o aplicativo do banco dela. Ah, mas a senhora não tem trocado, então R$14. Ah, eu não sei o que, vou ligar pro meu filho. Não, calma. Eu na sinaleira da Valparaíso com a Salvador França, o ônibus já dando luz alta. Daí eu consegui deixar pra próxima. Não sabia nem que dava. Depois de clicar no... Enfim, eu não sei a última vez que eu trabalhei com dinheiro. Esse tempo aconteceu também, a mesma situação. Daí eu a pessoa tinha trocado, eu acho, fez um Pix pra minha conta direto, não lembro, faz tempo isso, muito tempo. Ai, me desculpe, moço, não sei o que. Eu olhei bem sério pra sempre. Eu expliquei pra ela assim: olha, não sei o que aconteceu, porque tá aqui o botão desabilitado e tal. Daí nesse meio tempo eu fui lá e desabilitei o botão, né? Tá aqui, ó, tá desabilitado, não aceito correr de dinheiro e tal, nada com a senhora, mas enfim, né? É por isso que eu não trabalho em dinheiro, falei pra ela. Ficar parado na sinaleira 2 minutos com o aplicativo rodando ali. Ai, mas não abriu, não sei o que. Assim, não, foda-se. É por isso que eu não trabalho em dinheiro. Vou pegar agora aqui, passageiro, 11 pilas. Aqui na Gutenberg para levar lá para Bordini, lá no travesseiro. Engraçado que é o Zafari. Bordini 530 é o Zafari, se eu não me engano. A pessoa deve estar voltando para casa e vai passar no super antes para comprar alguma coisa, como se eu não fizesse isso todos os dias praticamente, né? Mas enfim, tudo certo. 9h12, já fechei minha meta. Vou fazer mais umas corridinhas até tocar a Zona Sul. E por enquanto tá tocando, tá chamando em espera e tal, corridinha ok. Então tá. Quanto a isso, tá tudo certo. Feito então, 10h07 da noite. Missão dada, missão cumprida, patati patatá. Não dá pra dizer que foi ruim o dia de hoje, não. Comecei meio atravessado, mas era um problema meu de cabeça. Já falei isso no outro vídeo, outro dia, né? Tô com pouquíssima paciência, perdendo oportunidade às vezes. Isso é o pior, perdendo oportunidade às vezes. Ou então criando situações na minha cabeça que não existem. Conflitos, motivos, argumentos para não fazer ou para fazer corridas e tal. Isso aí tá me prejudicando um pouco, né? Principalmente no foco. Teve um dia semana passada que eu foquei, eu resolvi aquele dia assim: hoje nada vai me incomodar. E foi justamente o dia que eu não gravei. Não lembro qual foi, acho que foi quarta ou quinta-feira, que foi o meu melhor dia da semana, né? Tirando sexta e sábado, que foi diferenciado pelo movimento natural. E no outro dia desandou tudo de novo. Que é aquela coisa do anjinho do mal contra o anjinho do bem, né? Buzinando na minha cabeça o tempo inteiro. É foda lidar com isso. Isso é bem... Tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo agora talvez se identifique, né? E uma coisa que eu tenho falado, que já falei algumas vezes: quando o cara é inexperiente e não tem a manha, digamos assim, se permite, né? E eu não me permito me permitir mais. Quando eu faço alguma coisa que eu já julgo que é ruim, ela é ruim por si só. E às vezes não é, às vezes ela pode ser boa, às vezes ela pode render alguma coisa. Outro dia o colega comentou que no meio da tarde ele se estressou. Aqui nos vídeos ele mandou mensagem, ou no Instagram, não lembro. E tocou uma corrida para Portão para ele, por R$98, se eu não me engano. Ele resolveu fazer. Chegou lá, tocou para Novo Hamburgo
uma outra corrida, ele pensou, agora me fudi em Novo Hamburgo. E daí quando chegou em Novo Hamburgo, ele tocou para Porto Alegre. Praticamente assim, on fire online. Não veio o caso se ele direcionou ou não sei. Mas isso é raro de acontecer. Até falei pra ele, cara, isso é raro, essa loteria. É uma sorte, é muito mais sorte que juízo. E às vezes a gente precisa fazer essas coisas. Só que eu não me permito mais. E daí fico batendo na mesma tecla, correndo atrás do rabo, querendo sempre estar bem posicionado. E sempre querendo fazer aquela corridinha que eu julgo que é a melhor de todas. E às vezes elas não vêm. E isso aí tem me incomodado bastante. E talvez eu esteja perdendo oportunidades. Bom, uma reflexão que eu faço comigo. Estou falando aqui para ver se escutando o que eu estou falando eu consigo entender isso também. Porque às vezes tem que baixar a guarda um pouquinho. Porque nem tudo são flores. Às vezes a gente tem que passar por umas pedras. Para que lá na frente tu encontre o jardim florido, cheio de borboletas. Agora me puxei, hein? Agora me puxei. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos repetir, nem tudo são flores, né? Às vezes a gente tem que passar um caminho de pedras para encontrar um jardim lá na frente, cheio de borboletas. Alguém corta isso aí e coloca nas redes. Me marca depois. Fui. Então qual é a placa? Qual é o carro? Consegue, né? Já entrando em qualquer